Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sei que você já se sentou, mas eu gostaria de promover aqui uma dinâmica, que é exatamente você cumprimentar a pessoa que estiver ao seu lado. Para facilitar, por gentileza, fique em pé, fique em pé. Diga, Deus te abençoe. E se você puder aproveitar a movimentação e chegar um pouquinho mais para frente, ficarei muito grato, né? Muito bom. Deus abençoe. Podem se assentar, irmãos. Quero também nesse momento, pode sentar, irmão, dizer que hoje nós vamos ter o culto do Ministério Infantil, com a participação do Ministério Infantil. Certamente nós vamos ter a igreja muito concorrida, muitas crianças participando, vai ser uma festa muito linda, e eu quero pedir a cooperação dos irmãos, na medida do possível, que estejam atentos, né, aos visitantes que estarão aqui hoje, para assistirem ao musical das crianças da nossa igreja. Quero também, antes mesmo da leitura da Bíblia, destacar aqui presenças de visitantes, nosso querido Bruninho, que está ali. Eu falei para ele que hoje eu pensei nele, e Deus me presenteia com a sua presença aqui, da sua esposa, que estará à noite, acredito, né? Muito bom. Meus irmãos, nós vamos orar também pela Igreja Batista do Conforto, que na sexta-feira perdeu o seu pastor. O jovem pastor passou mal, foi submetido a uma cirurgia e veio a óbito. Então eu quero orar pela igreja, pela família do pastor Michel, pastor daquela igreja que agora descansa nos braços do Pai. E a gente aprende que pastor também morre, né? Ninguém está livre. E eu quero, antes da leitura da Bíblia, orar pela igreja. Fiquei pensando como é que será para aquela igreja os eventos de Natal, sem a presença do seu líder, do seu pastor. Eu não consigo dimensionar a dor daquela igreja, a dor daquela família, e só mesmo o Espírito Santo para trazer consolo, para trazer refrigério. Está ecoando um pouquinho aqui, irmão. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos interceder pela família do pastor Michel, a quem o Senhor convocou à tua presença. Queremos orar pela Igreja Batista do Conforto, em Volta Redonda. Certamente chorosa, na manhã deste domingo, sem a presença do seu líder. Não podemos dimensionar a dor da igreja e da família, mas suplicamos ao Senhor o refrigério, o consolo, a ação do teu Espírito Santo sobre a tua igreja ali em Volta Redonda. Nós intercedemos pelos irmãos, intercedemos pela família, para que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer, trazer consolo. Também quero pedir a tua graça
para esse momento em que vamos compartilhar a Tua palavra. Que ela fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Eu não sei se você observou que Débora e eu estamos fazendo uma dupla. Não vamos fazer nenhum dueto aqui. Não vamos fazer nenhum dueto, mas entendemos trazer uma mensagem que vai ser o tema da nossa fala nessa manhã. Eu amo a minha igreja. E eu quero fundamentar esse tema no texto bíblico, porque a base da pregação é a palavra de Deus. E eu quero ler Efésios capítulo 4, versos 1 e seguintes, que dizem assim: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é e qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu pensei em começar a minha mensagem dessa manhã dizendo o seguinte: lidero essa igreja há mais de 45 anos, Deus tem me dado o privilégio de liderar essa igreja, de ver tantas coisas acontecendo, de ser muito abençoado, porque eu sou a Segunda Igreja Batista. Pegou? Fazendo uma paródia com aquela igreja, que coloca os seus membros, falando daquilo que naquela comunidade
eles têm vivido e encerram dizendo, porque eu sou. Quem é que já ouviu? Uau, poucos ouviram. Eu amo a minha igreja. Há várias compreensões equivocadas do crente sobre a igreja no tempo presente. E é importante que você compreenda isso para entender o que nós vamos extrair do texto bíblico. Hoje, no tempo presente, nós observamos alguns modelos de membros de igrejas. Há um membro cliente, que olha para a sua igreja, não com uma perspectiva bíblica, mas com uma perspectiva de cliente. Eu sou cliente daquela igreja. E se a igreja não atende à minha expectativa, acontece aquilo que acontece num restaurante do qual você é cliente. O que é que a pessoa faz? Vai embora, muda. Você já foi a um restaurante que você costumava ir? Em dado momento você percebe que a comida mudou. Essa semana, Débora e eu estávamos no Rio, fomos comer num restaurante de comida barata, que eu gostava de comer. E eu tinha um prato que eu gostava de pedir. E eu pedi o mesmo prato. Mas eu observei que a porção de carne veio pela metade. Eu não vou dizer o nome aqui do restaurante, lá no Rio, mas eu vi pela metade. Como eu sou cliente, o que é que eu vou fazer? Vou procurar outro. É a visão de cliente. Mas isso, irmãos, acontece na igreja também. Membros que olham para a sua igreja com a perspectiva de cliente. E são capazes de buscar um outro restaurante porque não tem vínculo de família, de corpo de Cristo, mas uma relação de cliente. Há um membro que olha para a igreja como patrão. E alguns até dizem, não, mas eu dou meu dízimo. E essa visão equivocada faz com que a pessoa compreenda a igreja também na perspectiva de clientela, mas com agravante. Porque eu dou meu dízimo. Ou seja, eu pago meu dízimo. É o equivalente a pagar uma mensalidade. É uma visão equivocada. Aquele membro que olha para a igreja com uma perspectiva de que não é parte da igreja. Ele não é parte da igreja. Às vezes até dizem assim, o que vocês da igreja vão fazer? Ouvir isso de alguém de fora é absolutamente natural, mas é uma aberração daquele que é, ou deveria ser, parte da igreja. Compreende? Diante disso, irmãos, nos pareceu oportuno falar sobre esse tema que eu carrego no peito. Eu amo a minha igreja porque eu a carrego no coração. Você ama a sua igreja? Ou você é apenas um usuário da igreja? É um cliente da igreja? Os sistemas religiosos, meus irmãos, muitas vezes se sustentam na insegurança das pessoas. Eu vou fazer aqui algumas citações, esta é uma delas, de uma obra que eu sugiro, quem tiver interesse, ler, de um autor de um livro muito interessante,
que tem como título o seguinte, é uma pergunta: por que você não quer mais ir à igreja? Wayne Jacobson e Dave Coleman, da editora Arqueiro. O livro é perturbador. Ele levanta algumas questões, algumas inquietações com as quais eu me identifico, quando eu olho para mim mesmo e quando eu olho para as pessoas na igreja. E lá o autor diz que os sistemas religiosos muitas vezes se sustentam na insegurança das pessoas. Quanto mais inseguras, tanto mais as pessoas se tornam dependentes dos outros. Isso vicia. Há pessoas que são dependentes do pastor da igreja. Aí eu olho a minha agenda, quase 30 pessoas esperando para aconselhamento. E a gente tem que dizer, não dá. Porque a minha vida não é só aconselhamento. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou esposo, eu sou gente. E eu fico pensando muitas vezes que muitos desses aconselhamentos, quando eu rasgo a agenda e vou ouvir a pessoa, e busco fazê-lo com o maior prazer. Mas às vezes eu fico ouvindo assim, gente, não precisava de aconselhamento com o pastor. Estão comigo até aqui? Mas uma dependência. O líder mal intencionado alimenta isso. Irmão querido, Paulo está dizendo aqui que a função pastoral, e a gente vai ao texto, é para que o membro, o crente, chegue à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, para que a pessoa cresça. Mas quantos crentes que são eternos bebês? As pessoas que tratam os líderes como se eles possuíssem uma unção especial, são as que correm mais risco de serem enganadas por eles. Como a nossa tradição religiosa no Brasil é uma tradição pautada no catolicismo, a pessoa se converte, você já me ouviu dizer aqui que a conversão não muda a cosmovisão. A cosmovisão vai sendo mudada na medida em que a pessoa intencionalmente se expõe à palavra de Deus, mas não é raro ela pegar aquele modelo e o transferir para o pastor, como se ele tivesse uma unção superior, de sua santidade. Meus irmãos, eu tenho 1 hora para eu pregar, eu vou tentar pregar nesse tempo, mas eu acho que não vai ser suficiente. Eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja? Amo para valer. Aliás, a nossa família, nós amamos a igreja para valer. Pode ser que tenha alguém que ame igual, duvido que tenha alguém que ame mais. Levo-a no peito, eu amo a minha igreja, isso está escrito aqui. Aliás, eu deixo a ideia para você fazer a sua camisa também. Ficou bonito, sim ou não? Que sim, mais apagado. Mas eu a levo no coração. E esse tema, ele é, na verdade, fruto da constatação e inquietação relacionada
a essa maneira como no tempo presente as pessoas lidam com a igreja. É evidente que há uma falência relacional e que acaba afetando a igreja. Isso é tão evidente, por exemplo, na abundância de casamentos desfeitos. Casamentos desfeitos, alguns dos quais motivados por imaturidade de ambos os lados, numa falta de resiliência para enfrentamento e para que se vença aquele conflito dentro da casa. A falência relacional lá fora se manifesta na igreja também. As pessoas estão saindo do casamento muito fácil. E estão saindo da igreja também. O quê? Muito fácil. Por isso o tema Eu Amo a Minha Igreja. A palavra igreja, ela é de origem latina, ecleia, que por sua vez deriva de uma palavra grega, eclesia. No Novo Testamento, a maior parte das suas ocorrências significa uma congregação local de cristãos e jamais a um prédio. O prédio não é a igreja. Nós até dizemos, ali é a igreja, é o prédio, mas no Novo Testamento a ocorrência não é relacionada à construção, a prédio, aqui é o prédio onde a igreja se reúne. E no Novo Testamento, nos seus primórdios, era a igreja doméstica. Você lê lá em Romanos 16, quando Paulo envia uma carta à igreja de Roma, e com frequência ele diz assim, a igreja que está na casa de fulano de tal, porque o prédio não é a igreja, o prédio é o local onde a igreja se reúne. No Novo Testamento, portanto, a palavra igreja, ela se refere ao ajuntamento dos salvos. Há umas expressões no Novo Testamento que são utilizadas para compreendermos várias perspectivas da igreja. Aqui em Efésios capítulo 2, verso 19, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele faz uma referência à igreja chamando-a de família de Deus. Igreja é família. Você olha para a sua igreja como família, ou você olha para a sua igreja como um cliente, como um crítico, como quem está do lado de fora e não como quem faz parte dela. A palavra de Deus se refere à igreja também como corpo de Cristo, que ao meu ver é uma das figuras mais belas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, Romanos 12, e aqui mesmo em Efésios capítulo 1, quando Paulo fala da igreja, nos versos 22 e 23, a igreja como sendo corpo. Que expressão, que analogia extraordinária. Você sabe por quê? O corpo, os dedos da mão esquerda não são iguais aos dedos da mão direita. O que o dedinho do pé sofre, o corpo todo sofre. Quem aqui já deu uma topada? Levante a mão.
Eu não estou falando daquela topadinha que você dá na quina da cadeira em casa, mas estou falando daquela topada tradicional, aquela que levanta a unha e fica branquinha e começa a sangrar. Quem é que já deu uma topada assim? Aí você diz assim, problema nenhum. Eu dei uma topada num dedo, eu tenho mais 9. Você faz isso? Sim ou não? O que acontece? O corpo todo sente. Que figura extraordinária para se referir à igreja de Cristo como sendo corpo. E é essa igreja que eu quero desafiar você a amar. A igreja também é chamada de Assembleia dos Santos. É chamada de casa de Deus. Há uma outra definição de igreja que eu acho extraordinária, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 11, versos 1 e 2, que ele diz, ele chama a igreja de a noiva de Cristo. E ele chega a dizer, eu estou zeloso com o zelo de Deus, porque eu vou apresentar vocês ao noivo, que é Cristo. Ele olha para a igreja e a vê como noiva. Eu fico muito triste com o que eu vejo acontecer com a Igreja de Cristo no Brasil. Cada aberração causa náuseas. Cada loucura, cada esquisitice, cada maluquice. E eu vou parar por aqui, porque os sinônimos eu não vou conseguir repeti-los todos. Mas quando eu venho à Bíblia, eu olho Paulo dizendo que a igreja é a noiva de Cristo, irmãos. Por isso eu a amo. A igreja é chamada também de povo de Deus. Quando Pedro escreve a primeira epístola, no capítulo 2, versos 9 e 10, ali nós encontramos várias relações, várias afirmações, várias definições sobre igreja. Está lá, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, esses termos nos ajudam a compreender os diferentes aspectos do que a igreja representa no Novo Testamento, tanto espiritual quanto na sua prática. Portanto, irmãos, na maior parte das ocorrências significa congregação. E no sentido global e mais amplo, a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram a Cristo. E aí sim, vamos ao texto. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. Ele estava preso em Roma. Ele começa o verso 1 dizendo no capítulo 4, portanto, como prisioneiro do Senhor. Estava preso. Dr. Rousseau Shedd, saudosa memória, que escreveu sobre o livro de Efésios, ele cunhou uma expressão lindíssima sobre esta carta, dizendo que a carta aos Efésios é a rainha das epístolas. Essa carta, essa igreja começou com o trabalho dedicado de um casal, Áquila e Priscila.
Mais tarde foi firmada pelo pastoreio sólido do apóstolo Paulo, que lá ficou por 2 anos. Atos capítulo 19, verso 10. E depois, liderada pelo jovem pastor Timóteo, primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 4. Agora preste bem atenção. Quando lemos a carta aos Efésios, nesse momento, primeiro século, era uma igreja linda. Era uma igreja linda, numerosa, com milhares de membros. Que igreja linda! Paulo escreve para essa igreja e ele apresenta alguns conceitos extraordinários. Pela graça sois salvos. É aqui onde Paulo diz: eu quero que vocês não se embriaguem com vinho, mas que sejam cheios do Espírito Santo. É aqui onde Paulo apresenta a estrutura de funcionamento de uma família. A partir do versículo 22 do capítulo 5, mas pasmem, 30 anos depois, a igreja não era mais a mesma. O Senhor Jesus manda uma carta à igreja de Éfeso, essa igreja linda, e diz assim: eu tenho uma coisa contra vocês. E qual foi a denúncia? Vocês perderam o quê? O primeiro amor. Nossa igreja tem trabalhado tanto, não é verdade? Não para. Mas eu quero confidenciar com vocês e com o mundo todo que ouve pela internet. Belas apresentações nós tivemos aqui, hoje não será diferente. Que coisa linda que foi no domingo, sim ou não, irmãos? Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é esta: não é se eu gostei, não é se você gostou, não é se o visitante que aqui veio gostou, e muitos vieram e aplaudiram e disseram que coisa linda. A questão é: e o céu? Se agradou? Paulo escreve para essa igreja. E ele diz assim, verso 1, capítulo 4. Estão me acompanhando, irmão? Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? É verdade para você isso? Sim ou não? Paulo começa assim: portanto. Não está aí no seu texto? Portanto. Essa tradução, ela não é adequada. Por favor, coloque aquela que começa, portanto. Por que faço questão de fazer essa referência? Porque esta é uma conjunção coordenativa, conclusiva, ou seja, Paulo está concluindo o que ele falou anteriormente. Indica a conclusão de algo que foi referido antes. Aliás, nós encontramos essa relação e podemos olhar para a carta de Paulo aos Efésios como um cordão com vários elos, com várias cadeias, de modo que uma está ligada à outra. No verso 11 do capítulo 2 ele diz: portanto. No capítulo 3 verso 1, por esta causa. Aqui no capítulo 3 verso 14, por causa disto. No capítulo 4 verso 1, portanto.
Santo. E mais adiante, também no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Por que é importante esse destaque? Porque o que Paulo está agora a dizer no capítulo 4 tem a sua origem no capítulo 2. Olhe para o texto como um cordão, um elo se prendendo ao outro, se prendendo ao outro, se prendendo ao outro. A essência da qual há esse desencadeamento de elos está no capítulo 2, quando Paulo diz assim: Ele vos vivificou, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, andando outrora segundo o desejo desse mundo, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, oh, que coisa linda, irmãos, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, sabe o que Ele fez? Vos vivificou. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está falando de conversão. Conversão não é mudança de religião. Conversão, mudança de coração. Conversão não é adesão, é transformação. E eu temo, por isso preciso ser enfático na minha fala, para que eu tenha consciência limpa diante de Deus, de lhes estar anunciando todo o conselho da parte do Senhor. Eu temo que talvez alguns apenas tenham aderido. Conversão não é adesão, é transformação. Voltemos ao capítulo 4. Portanto, ou seja, já que fomos vivificados, já que fomos transformados, já que o Evangelho nos alcançou, Evangelho não é falação, é estilo de vida. Evangelho não é aquilo que eu prego desta tribuna, mas é aquilo que eu vivo andando no centro desta cidade. Eu vi ontem o conselho de uma senhora idosa na internet. Hoje tudo é globalizado, e aquela senhora idosa dizendo assim: de nada adianta você postar versículo na internet e tratar mal os outros. De nada adianta colocar louvores altos no seu carro ou na sua casa, querendo evangelizar o vizinho à força, mas dar um mau testemunho. Evangelho não é isso. É estilo de vida. É a maneira como você lida com o atendente lá no centro da cidade, que anota lá o estacionamento. É a maneira como você se relaciona no comércio, quando você vai comprar e tem uma pessoa lá do seu lado, ou uma funcionária que está ali lhe recebendo. Pregação, nós podemos pregar muito mais, aliás, pregamos muito mais com aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente vive. Sim ou não? Evangelho não é estereótipo, é essência. E quando eu olho para este texto, meus irmãos, eu quero lhes dizer que há 3 elementos que são indispensáveis para a vida de uma igreja, à luz desse texto.
Será que todos aqui estão me compreendendo? Você está me entendendo? 3 elementos. Primeiro, o seu propósito. O propósito da igreja não é algo que eu possa inventar, está aqui na palavra. O propósito da igreja deveria estar na mente de todo crente. O propósito é para onde eu vou. É o alvo estabelecido pelo dono da igreja. E aqui eu vejo Paulo dizendo, capítulo 4, versos 11 a 14. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, são chamados dons de ministério. É Deus quem capacita, não é algo que eu mesmo intencione. Na verdade, no meu próprio caso, eu jamais poderia me imaginar pastoreando. Pensa num camarada improvável, tímido, complexado, vindo de uma família disfuncional. Mas Deus me alcançou e me abençoou com o dom. Ainda hoje, eu olho e penso, meu Deus, só um mistério do Senhor. Ele dá tais dons, com propósito, verso de número 12, olha o que o texto diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons são dados para aperfeiçoar, desenvolver você, irmão. E disso faz parte conforto, faz parte encorajamento, faz parte aconselhamento, mas faz parte também o confronto. Confronto. Se você me perguntar, pastor, é fácil confrontar? Não. Não é fácil. É fácil elogiar, mas confrontar não é fácil, mas é necessário. O líder que mede a sua eficácia pelos elogios, provavelmente ele não confronta. São mensagens só de encorajamento. Deus vai te abençoar, irmão, e vai por aí afora. O camarada está com a vida toda errada. Só Jesus na causa. Quer confrontar? Gera desconforto. Mas Paulo está dizendo que ele está aqui estabelecendo o mapa, o modelo, as bases de funcionamento da igreja. Mais adiante, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é o propósito. Você sabe qual é o propósito da sua igreja? A igreja que não sabe o seu propósito vai inventar, vai caminhar para qualquer lado, vai seguir um modelo. Pessoalmente, nada contra. Eu vejo a questão da parede preta como uma questão mais voltada para as transmissões de vídeo. Mas já viu o que é moda? Pessoalmente eu não vejo problema. Por que a gente está com essa cortina aqui? Porque vai ter um musical. Mas há muitas vezes a igreja que, às vezes eu vou pregar numa igreja, irmãos, pensa naquela luz precária.
Aquele refletor da loja de 1,99. Aí fica tudo apagado e aquela coisa piscando. Misericórdia. Que é uma tendência. Você está entendendo que eu não estou dizendo que eu sou contra, pessoalmente sou contra. A questão é, a igreja entende qual é o propósito? Aí daqui a pouco vem a moda da igreja azul. Pode ser que na pregação dessa manhã, algumas pessoas decidam ir embora. Fazer o quê? O propósito de Deus para a sua igreja é absolutamente claro no Novo Testamento. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, no verso de número 2, falando do relacionamento, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar não é aceitar tudo que o outro faz, mas é ser apoio, ser suporte. Eu estou trabalhando a construção de um sermão com o tema, o poder do basta. Às vezes a gente precisa dizer assim, basta, alto lá. Não dá mais para ser assim não, amigo. Mas vai ficar para outra ocasião. No texto, no livro que lhe citei, o autor diz uma coisa muito forte. Ele diz assim: vocês só poderão formar uma comunidade quando as pessoas aumentarem a confiança em Deus e deixarem de viver no medo. A verdadeira vida em comunidade não se baseia em responsabilidade, o fundamento é o amor. É verdade que a ideia de amor, para muitas pessoas é equivocada. Muitos entendem amor como sentimento. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou. Mandamento é um pedido ou uma ordem? Pedido ou ordem? Que vos ameis uns aos outros. Então, na perspectiva do Novo Testamento, amor não é sentimento. Olha para mim, irmão. O pensamento gera o sentimento. Quando eu decido amar, o coração vai sendo inclinado para aquilo que o pensamento construiu. Deu para entender? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, disse Isaías. No texto de Filipenses, capítulo 4, Paulo diz, verso 8, quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, ele não diz, nisso senti, mas ele diz, nisso pensai. Pensamento gera o sentimento. Então, o primeiro elemento sobre o qual a igreja deve se fundamentar é no seu propósito. O segundo dos três que eu quero extrair do texto é a sua doutrina. Doutrina são os valores norteadores da vida da igreja. A doutrina une. A doutrina protege. A doutrina reduz os conflitos teológicos. É claro que nós somos 3 pastores na igreja, e eu sou o pastor titular, mas eu sei que eu não sou o seu único pastor, talvez nem o principal. Talvez o seu pastor seja o pastor da internet, do YouTube, do Instagram.
Você se alimenta mais facilmente por ele do que com o seu pastor. E eu quero dizer que a doutrina é importante, é fundamental. Aqui no verso 4, Paulo fala disso, dizendo: há um só corpo, um só espírito. Mais adiante ele diz no verso 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu amo a minha igreja, que ela tem propósito. A igreja tem doutrina. Doutrina não é dizer, irmão, você tem que se vestir assim, você vestir assado. Você tem que caminhar assim, ou caminhar dessa forma. Não é isso. Doutrinar é trazer a pessoa para compreender a palavra. Quanto mais a pessoa compreender a palavra, tanto menos problema ela vai ter. Ou vai ser. Compreende, irmãos? Quem está compreendendo assim, diz amém. Glória a Deus. Doutrina. Doutrina, não estou me referindo à classe de doutrina. Doutrina é tudo o que é feito na igreja, tem que ter um propósito, e tem que ter propósito fundamentado na Escritura. Então eu amo a minha igreja. Terceiro lugar, porque eu aprendo que a igreja é fundamentada no seu estilo de vida. Que coisa linda quando Paulo diz: rogo-vos, verso 1, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Sabe o que é que o Paulo está dizendo? Assim, meus irmãos, por favor, eu estou pedindo que vocês andem de forma digna, como vocês foram chamados. Ele diz como? Com toda humildade. Uma das primeiras marcas do crente é a humildade. Humildade. Você descobre se a pessoa é humilde ou não quando você a confronta por amor. Vale mais a repreensão aberta do que o amor encoberto. A repreensão é para ajudar. Repreender não é escrachar o outro, não é humilhar o outro, mas é colocar o dedo na ferida do outro e dizer: olha, está errado, mas você pode fazer dessa forma. Baseado na palavra, né? Porque eu acho. Ele prossegue dizendo também, irmãos, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Citação do livro que lhes falei. Eu encorajo você a ler esse livro, é perturbador. O autor diz assim: quando as pessoas se afastam das amizades que tiveram durante muito tempo, geralmente é porque estão escondendo algo. Eu vou repetir. Quando as pessoas se afastam das amizades que tiveram durante muito tempo, geralmente é porque estão escondendo algo. E desde muito cedo nós fomos treinados para precisar da aprovação dos outros. E passamos o resto da vida nessa dependência. Nossas maiores confusões, meus irmãos, surgem quando tentamos fazer para Deus algo que estamos convencidos de que Ele não pode fazer por si mesmo.
Não é como grupo que nós aprendemos a confiar em Deus. Ao contrário, a confiança não flui da vida em comunidade, mas flui dentro da comunidade. Não é perturbador? E aprender a viver confiando no Pai é a parte mais difícil da nossa jornada. Muitas vezes cantamos louvores. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Lindo demais. Você conhece esse louvor? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Você já pensou no peso disso? Uma ilustração, né? Hipotética. Aí a pessoa sai daqui e tem alguém prendendo o carro dele. Lá se foi louvor. Eu estou caminhando para o fim, fazemos muitas coisas motivados pela desconfiança de que Deus não está trabalhando por nós, porque não temos a ideia das ações que a fé é capaz de gerar. Uau! Confiar não faz ninguém um parasita acomodado. Quando você confiar, você se verá fazendo mais do que jamais fez. Não aquela atividade frenética das pessoas desesperadas, mas a simples obediência de um filho querido. Isso é tudo que o Pai deseja. E eu finalizo dizendo: quando o grupo de fiéis age, motivado mais por seus temores do que por sua confiança no Pai, os resultados são desastrosos. Eu amo a minha igreja. Eu sou a segunda igreja batista. Amém, gente? Você topa fazer parte disso? Sim ou não? Sim. Vamos ficar em pé? Quero finalizar orando. Fica a ideia. Você tem a sua camisa. Ficou muito bonito, né? Eu amo minha igreja. Está aqui do ladinho do coração. Para valer. Eu amo essa igreja. É óbvio que a gente não é unanimidade, nem buscamos isso. Mas eu entendo que é importante a igreja ouvir que o seu pastor a ama. Como é importante no relacionamento. Nós praticamos isso em casa. Frequentemente eu digo para minha esposa que está lá comigo, já tiramos até foto, e ela diz para mim, isso é importante. Importante dizer para os filhos. Os meus filhos dizem: pai, te amo. Então eu estou dizendo para essa igreja, estou fazendo uma declaração de amor, gente. Eu amo vocês. Eu acho que essa era a hora de você fazer quando a esposa ouve que o marido a ama. Assim, Então eu vou repetir, meus amados irmãos, eu quero dizer, igreja, eu amo essa igreja. Ficou meio esquisito, hein? Esse fundo musical, então, hein? Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Pedro, amo você, meu irmão. Os dois que estão ali. Pedro 1, Pedro 2. Tito, meu irmão, amo você. Virgínia.
E eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vai ter gente que vou embora porque o pastor não falou meu nome. Então, eu amo você, igreja. Vamos construir essa cultura. Vamos construir essa cultura. Você não está numa igreja perfeita, claro. Vamos desconstruir a cultura do cliente, do crente cliente. Às vezes, enquanto pessoas, nós devemos ter mais de 200 pessoas que a gente vai ter que desligar do hall de membros. Alguns não estão nem mais aí para o Evangelho. Já vieram aqui, Vida Vitoriosa e tal. Vida Vitoriosa é uma bênção, mas foi um vento para muitos. Fogo de palha. Mas a realidade de uns não marca a realidade de todos. Entende? Vamos construir uma cultura de corpo de Cristo. Amém, gente? Alguém já viveu uma situação de quase afogamento? Quem é que já viveu? Eu me lembro, eu estou caminhando para o fim, gente, estou dentro do meu horário. Me lembro, eu morava lá em Ramos e eu fiz um curso de salva-vidas. Sabe onde? Praia de Ramos. Praia de Ramos já foi point. Você queria encontrar pessoas, Praia de Ramos. Eu fiz um curso de salva-vidas. E eu me lembro lá na minha adolescência, fazendo curso de salva-vidas, um instrutor dizendo assim: quando uma pessoa estiver se afogando, você vai nadando, e a tendência da pessoa é buscar segurar alguma coisa. Então ele até ensinava a dar um golpe, que eu já me esqueci, para a pessoa não criar dificuldade. Aí você tinha que pegar por trás e pôr o braço de determinada forma, e nadando e puxando a pessoa. Quando a gente está se afogando, a gente quer pegar alguém. Por isso que há pessoas que morrem porque não sabem nadar e vão tentar salvar o outro que está se afogando e morre junto. Então, às vezes, a gente tem que dar um golpe para poder salvar a pessoa. Igreja é corpo. Que nós tenhamos essa visão, porque eu sou a segunda igreja batista. Acho que muita gente não ouviu esse comercial, então nem entendeu. Nem entendeu a ilustração. Você entendeu, João? Eu sou a segunda igreja batista. De gente falha, é verdade, mas de gente que ama Jesus. Vamos orar finalizando. Senhor, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã. Que saiamos daqui instruídos pela palavra, compreendendo que igreja é corpo de Cristo. A igreja local, que se reúne firmada na sua doutrina, que se reúne firmada no seu estilo de vida, que se reúne firmada no seu propósito. Ó Deus, que possamos construir essa cultura de amor pela igreja, de amor de um pelo outro, amor que encoraja, amor que ajuda, amor que socorre, amor que conforta, mas também o amor que confronta, o amor que exorta,
o amor que esfrega a ferida para que ela seja de fato curada. Senhor, quantos tão frágeis, quantos tão instáveis, tão sazonais, tão temporários, que não olham para a igreja como algo tão sublime. A nossa oração é que na ministração desta manhã, o Espírito Santo possa gerar essa compreensão em cada um de nós. Que o Senhor abençoe o evento da noite, que o Senhor derrame, Pai, o óleo da Tua unção sobre as criancinhas que vão se apresentar, sobre cada pessoa que vai participar, sobre a vida da irmã Valda que vai liderar. Que tenhamos um evento lindo, mas que, sobretudo, alegre o coração do Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Antes de você ir embora, quero lhe dizer que no primeiro domingo de janeiro, nós vamos começar a classe de membros. Você quer se tornar membro da igreja, faça já a sua inscrição. Vá em paz, uma boa tarde, um bom almoço e até a noite, querendo Deus.